Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Nesse vídeo eu vou abordar o seguinte tema: como se planejar para viajar para fazer concursos públicos. É isso mesmo, galera. É um tema que eu nunca vi ninguém abordar aí no YouTube, por isso que eu resolvi trazer, porque muitas pessoas que vão fazer concursos públicos, elas ficam perdidas em alguns aspectos, elas precisam de uma certa orientação e é necessário se atentar a várias questões quando você decidir ir para um outro estado ou para uma outra cidade fazer provas. Por quê? Não é a mesma coisa de você fazer a prova na sua cidade, onde você mora. É muito diferente quando você vai viajar. E é preciso ter muita cautela e atenção a alguns detalhes. E por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui, esse tema bem legal, para a gente poder discutir, tá bom? Então já vou pedindo para você deixar o like, se inscrever no canal, pois eu acredito que vai servir, vai ser muito útil aí para vocês. E eu também vou contar algumas histórias que eu já passei viajando para fazer prova, então vai ser bem interessante isso aqui, tá? Bom, primeira coisa que eu destaco aqui, eu acho que é muito importante antes de você tomar essa decisão de viajar para fazer uma prova, é ver se você está bem preparado para essa prova. Por quê? Eu não vejo sentido você ali gastar 2, 3, 4 mil reais para viajar para fazer prova, se você não tiver extremamente bem preparado. Então, assim, muita gente às vezes fala: vou fazer a prova lá para ver o que acontece. Não, cara, se você vai viajar para fazer prova, eu já discordo completamente dessa tese de fazer uma prova para ver o seu desempenho. Eu acho que é muito mais fácil nesse caso você, depois que passar a prova, pegar lá o caderno de questões, baixar e tentar fazer na sua casa mesmo, do que você se deslocar, gastar muito dinheiro para viajar para outro lugar fazer prova, tá? Então, eu já vi gente fazendo loucuras, assim, fazendo empréstimo consignado, fazendo dívida no cartão de crédito, gasta aquele tantão de dinheiro para ir para um outro estado, uma outra capital, fazer a prova, e a pessoa nem se preparou adequadamente, a pessoa não está preparada, então não vejo sentido. Eu acho que se você decide fazer uma prova, é necessário que você esteja muito bem confiante. Então você tem que ter feito um estudo prévio, tem que estar muito afiado em todas as disciplinas, naquela banca, tem que ter feito um estudo realmente bom para você decidir fazer uma prova, porque não é barato, pessoal. Fazer prova em outro estado é caro, tá? Eu falo por experiência própria. Eu já fui fazer provas em Minas Gerais, já fui fazer prova no Pará, já fui fazer prova no Acre, em Roraima. E assim, não é barato. Você gasta muito mesmo. Vale a pena? Vale desde que você esteja bem preparado. Porque se você for para lá como aventureiro, você vai lá só para poder gastar dinheiro assim, cara, não vale, não compensa, beleza? Ou se você realmente vai fazer a prova só para aproveitar como uma desculpa para poder conhecer o lugar, né? Então aí já essa conta não entra aí, né? Porque às vezes a prova você vai fazer lá no Nordeste, por exemplo, vai ter uma prova lá em Aracaju, lá em Sergipe, né? Aí beleza, aí você vai fazer a prova, mas aí você pode aproveitar o local, ok, tudo bem. Agora, se você for querendo ir para passar na prova, mas você não está preparado, não faz nenhum sentido, tá bom? Então, toma bastante cuidado aí para você não gastar o que você não pode, tá bom? Então, beleza. A segunda dica é verificar quantas fases tem um concurso. Às vezes a gente não leva isso em consideração. Então, uma prova, tem muito concurso que às vezes é uma fase única, às vezes é só a prova objetiva. Só que tem concursos, por exemplo, concursos policiais, são diversas etapas. E normalmente essas etapas são realizadas todas naquele estado, né? Então, por exemplo, você tem lá prova objetiva, às vezes se tiver uma prova discursiva, pode ser que seja no mesmo dia, tudo bem. Mas aí depois vai ter uma prova física, que vai ser no local, vai ter avaliação médica, vai ter avaliação psicológica, tem a avaliação de vida pregressa, né? E tem a fase de o curso de formação, que é uma fase, a última fase normalmente, né? Então, dependendo do concurso que você vai fazer, que tem diversas etapas, e para quem é cotista, você tem lá a etapa de heteroidentificação, que normalmente ela é presencial, às vezes tem banca que coloca essa etapa como remota, né? Eu já vi acontecer de ser por vídeo chamada.
Só que normalmente essa etapa ela é feita ali presencialmente, ou seja, você tem que calcular aí um orçamento para você viajar para fazer a prova objetiva e a discursiva, que pode ser que seja no mesmo dia, né? Mas tem concurso, por exemplo, de procurador, que às vezes é uma prova separada, né? Então a prova discursiva, né? Ela pode ser em dias separados da prova objetiva. Então também é necessário observar isso aí. Mas aí às vezes tem uma outra etapa de heteroidentificação. Já aconteceu comigo, olha o que aconteceu. Eu fiz o concurso do TRE não, do TRT do Pará, TRT 8, TRT da 8ª região. Eu fiz para cotas, para pardo, né? Eu sou pardo. E aí, o que aconteceu? Eu não fiquei numa classificação tão boa assim na prova objetiva e na discursiva, né? Porque somava as duas notas, mas ainda assim eu consegui ir para a etapa seguinte, que era a heteroidentificação. Só que no edital constava que o candidato cotista que não comparecesse ao procedimento, ele seria eliminado do concurso, tá? E aí, como eu fiz, depois que passou essa fase, né? E aí eu fui convocado para esse procedimento, e aí eu fui olhar as passagens, estava tipo muito caro para ir, eu desisti e aí acabei sendo eliminado do concurso. Se eu tivesse comparecido, a minha classificação teria sido muito boa, porque muita gente não foi fazer a prova, né? Muita gente deixou de fazer essa etapa justamente porque talvez estava na mesma situação que eu, né? Às vezes a pessoa pensou assim, não vai valer tanta pena, ainda mais pelo cargo que eu fiz, que foi o analista judiciário da área administrativa, que para TRT não chama tanto assim, né? Se fosse pro técnico já seria diferente, mas tudo bem. E aí eu não fui para esse procedimento e aí eu fui eliminado do concurso. Tem concursos que às vezes ele te coloca na ampla concorrência, se você tiver nota, né? Então, tem alguns concursos que são assim. Se você não for ou for indeferido no procedimento, você vai para ampla. Mas tem concursos como, por exemplo, TRT da 8ª região, que você é eliminado do concurso e assim foi feito. Eu fui eliminado do concurso, apesar da minha nota ter sido muito boa, né? Então, é importante que você calcule isso aí também. Se for necessário, você ter que voltar lá só para poder participar, por exemplo, de uma heteroidentificação ou de qualquer outra etapa do concurso, tá bom? Então, é isso. Então, passada essa parte, né, agora vamos falar da parte de comprar a passagem aérea, que eu acho que é uma parte que muitos de vocês aí têm dúvidas, tá? O que é muito importante vocês levarem em consideração? Normalmente, uma prova de concurso, ela é num domingo, né? Eu nunca vi uma prova de concurso ser num dia da semana diferente. Normalmente é no domingo mesmo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de viajar na sexta à noite, tá? Então, a maioria das pessoas elas trabalham de segunda a sexta, elas não conseguem sair com muita antecedência, né? Porque qual que seria o ideal? O ideal seria você sair ali numa quinta-feira para não ter risco, né? Porque a gente sabe que um voo pode atrasar, pode acontecer qualquer coisa, e aí isso aí pode atrapalhar os seus planos aí para fazer a prova, tá? Então, numa situação ideal, seria você sair ali numa quinta-feira, tá? O que é bom você fazer se você conseguir? Tirar umas férias do seu trabalho para você pegar esse período de férias, além de você poder estudar, você poder sair com uma certa antecedência, né? Porque se a prova for numa data X, você pode tirar suas férias para compreender essa data X e aí você pode ter maior flexibilidade para sair, tá? Só que lembre-se também o seguinte, que se você chegar lá muito, muito antes, você vai ter mais diárias para poder pagar ali de hotel, né? De hospedagem. Então, às vezes, é claro, é sempre bom você chegar com muita antecedência, só que também não precisa chegar com tanta antecedência assim, porque senão, quanto mais tempo você ficar ali, mais você vai gastar. E eu acho que o ideal aqui é você tentar encontrar um equilíbrio, né? Para você não ter que gastar tanto dinheiro assim, ainda mais concurseiro que normalmente é quebrado, né, pessoal? Então, a prova num domingo, o que é interessante? Você viajar ali na sexta à noite, você provavelmente vai chegar no sábado mesmo, né?
E é importante também vocês verem qual é o horário da prova, se vai ser uma prova de manhã, no domingo de manhã, ou no domingo à tarde, ou às vezes nos 2 turnos, né? Porque acontece às vezes de você poder fazer prova de manhã e à tarde, então você tem que analisar. Se a prova for num domingo de manhã, então realmente o ideal é você chegar ali no máximo até meio-dia no sábado, cara. Não dá pra você chegar muito em cima da hora, porque você precisa ter um descanso, né? Então você tem que ter um período ali pra você descansar. Não é bom você chegar e já, pô, já vou começar e já vou fazer, vá pra prova, não, tá? Até porque tem o deslocamento do local que você está até a prova, né? Então tudo isso você tem que calcular. Então é importante que você se atente a isso. Se a prova for no domingo de manhã, até no máximo ali sábado meio-dia. Se a prova for no domingo à tarde, aí você pode até chegar no sábado à noite ali. Mas é como eu tô falando, o ideal é com o máximo de antecedência possível para, se caso acontecer um atraso no seu voo, você conseguir ainda fazer a prova, tá? Então é bem interessante isso aí. E a volta, você colocar no domingo à noite. Lembrando que normalmente as provas elas acontecem no período vespertino, a maioria delas. As provas acabando ali 18, 19 horas, você pode colocar seu voo ali para sair umas 21. Só que é importante vocês tomarem cuidado com os preços, tá? Porque provavelmente a maioria vai colocar para voltar no domingo à noite, né? Então isso vai aumentar muito o valor da passagem aérea. Se a passagem aérea estiver muito cara, aí você coloca para voltar na segunda-feira. Porque aí você voltando na segunda, provavelmente o valor vai ser menor do que no domingo. Então tudo isso você tem que levar em consideração. Outra coisa importante é, se for possível, né, voltar na terça ou na quarta. Por quê? Porque às vezes você vai viajar para uma cidade litorânea, um estado aí do Nordeste, ou ali Santa Catarina, né? E aí, se você vai viajar para fazer a prova, você já pode aproveitar a toada e já conhecer uma praia, já pode se divertir um pouco. Então, se você conseguir, você aproveitar essa praia aí você pode colocar a sua passagem para voltar numa terça ou numa quarta, né? Que aí você pode aproveitar um pouco, conhecer e tal, relaxar. Eu acho super interessante. Eu fiz isso quando eu fui fazer o concurso do TRT de Santa Catarina, que aconteceu ano passado. A prova, acho que se eu não me engano, foi em outubro de 2023. E aí eu aproveitei e fui conhecer, cara. Depois da prova, fui conhecer Florianópolis, conheci as praias de Floripa, fui até pra Balneário Camboriú, aproveitei muito, cara, a viagem assim, sabe? Fui fazer a prova, lógico, mas aí já aproveitei pra conhecer a praia porque eu nunca tinha ido, né? E aí, outra parte importante também é você comprar com descontos. Então, um site que eu utilizo para comprar passagens aéreas é pelo Max Milhas, tá? Então, lá na Max Milhas, eles têm um valor menor do que se você comprar diretamente pela companhia aérea, né? Então, ao invés de você ir direto no site da Gol, da Azul, da Latam, você procura pela Max Milhas, aí você coloca lá o destino, coloca a volta, a ida e a volta, os horários, e aí você consegue, às vezes, filtrar por valores menores do que se você comprar diretamente, certo? Então, é uma dica muito boa aí. E aí, aquela coisa, se vocês tiverem outras dicas, pessoal, coloquem nos comentários. Vamos aproveitar essa oportunidade desse vídeo para a gente trocar experiência. Às vezes vocês têm um site aí melhor para como comprar com descontos. Se vocês puderem deixar aí nos comentários, eu agradeço bastante, né? Beleza? Outra questão é reservar um hotel próximo ao possível local de provas. E aqui tá o grande pulo do gato, tá? Inclusive eu vou até colocar aqui, ó, na verdade eu uso o aplicativo, né? Eu uso o aplicativo para reservar hotel, eu uso o booking.com, tá? Não tô sendo patrocinado não, tá, pessoal? Não tô recebendo nada por falar, mas é porque eu utilizo mesmo. Eu uso a Max e eu uso o Booking para poder pesquisar hospedagem, tá? Então o que acontece? Você reserva um hotel ali próximo ao local de provas. O que normalmente são os locais de provas nesses lugares, né? Normalmente capitais,
você sempre tenta localizar onde está a Universidade Federal daquela capital. Então, por exemplo, aqui em Goiás, né, aqui em Goiânia, você pode pesquisar onde fica a UFG, a Universidade Federal de Goiás, campus. A gente tem dois campos, tem o campus Samambaia e o campus universitário. Normalmente as provas aqui em Goiânia se concentram ali no setor universitário. Então, se você for reservar um hotel, tô dando um exemplo de Goiânia, mas aí você pode usar esse exemplo para outros lugares. Aqui em Goiânia, por exemplo, você reserva um hotel ali próximo ou no próprio setor universitário, porque a prova, a gente não consegue saber aonde será a prova, né? Porque normalmente o local de prova sai com uma semana de antecedência, né? Só que o hotel você já tem que reservar antes, porque senão, se você deixar para muito em cima da hora, você vai pagar mais caro. É a mesma lógica das passagens aéreas. As passagens aéreas elas vão aumentando na medida que o tempo vai passando. Inclusive, eu não falei isso, tá? Eu falei, mas eu não reforcei tanto. Gente, tem que comprar passagem aérea com antecedência. Vamos supor que o edital saiu hoje. Cara, se você quer fazer muito essa prova, vou dar um exemplo aqui. Cefaz Goiás, né? Aqui nós vamos ter o concurso da Cefaz Goiás. Supondo que o edital saiu hoje, cara, você já corre no site da Max Milhas, já vai no site compra hoje, tá? Porque se você deixar para comprar ali no último dia das inscrições, por exemplo, você deixa para decidir isso no último dia das inscrições, a passagem aérea já vai estar o dobro ou o triplo, talvez, né? Então, por isso que é sempre importante vocês comprarem com antecedência. O pessoal até fala que às vezes você comprar passagem de madrugada, às vezes pode ser que você encontre alguns descontos, mas o que é mais importante é você comprar com o máximo de antecedência possível. Quanto mais antes, melhor, tá? Se você deixar por em cima da hora, você vai pagar mais caro, certo? Então, fica essa dica aí. Agora, o local de provas, como você não sabe onde será seu local, porque o local só sai faltando uma semana para a prova. Então, você já tem que meio que tentar prever aonde será esse local. E aí, normalmente, esse local é naquele setor onde concentra ali as universidades, onde tem ali, por exemplo, a federal, ou alguma escola, algum lugar que normalmente são escolhidos como locais de prova ali naquela localidade, tá? Então, às vezes, até mesmo você conversar com alguém que é do lugar, se você conseguir, né? Ou também participar de grupos, né? Às vezes um grupo de concurso aí e tal. E aí você pergunta, gente, vocês sabem mais ou menos ali onde que são os locais de prova, né? Nessa cidade aqui e tal. O pessoal vai falar. E aí você vai procurar um hotel que seja próximo a esse local de provas, porque quanto mais perto, melhor, né, pessoal? Você vai gastar menos com Uber, você vai mitigar o risco de você chegar atrasado, porque imagina, você foi lá, fez toda essa logística de fazer a prova, viajar, e aí você atrasa e perde a prova. Aí não fica legal, né? Então o interessante é sempre você ficar próximo ao local de provas, que aí você também vai gastar menos com deslocamento, beleza? Então fica essa dica minha aí, eu uso o Booking.com. E uma outra dica também que eu lembrei agora, sempre tente reservar hotéis que tenham cancelamento gratuito, tá? Porque quando você faz a reserva do hotel, às vezes, se você cancelar ali, por qualquer motivo, seja porque alterou a data da prova, acontece, a prova pode ser adiada, a prova pode ser adiada ou até mesmo antecipada. Aqui no concurso do TJ Goiás, por exemplo, a prova ela foi antecipada. Ela estava marcada para um final de semana, eles anteciparam para o domingo anterior, né? Então, pode acontecer. Então, sempre reserve em hotéis que tenham cancelamento gratuito. E é importante vocês observarem também quando que é o prazo, né, para você cancelar gratuitamente, porque também tem isso, né? Às vezes tem um prazo ali para você poder fazer esse cancelamento. Uma outra dica importante é que se você for alugar um carro ali, né, no local, observe se no seu hotel tem estacionamento, né? Porque se no seu hotel não tiver, fica mais complicado. Você vai ter que deixar o carro na rua. Às vezes pode ser que você prefira alugar. Eu não recomendo, tá, pessoal? Eu acho que se você for para um lugar só para fazer a prova mesmo, eu acho que o ideal é você ficar andando só de Uber, por mais que seja um pouco caro também. Agora, se caso você vá para o local para poder aproveitar também a viagem, poder conhecer lugares novos, igual eu falei aqui anteriormente, né?
para conhecer praia, etc., aí talvez seja interessante você alugar um carro. Aí é importante você fazer esse cálculo aí, né? Eu acho que se você for de galera, às vezes você junta você e mais 3 pessoas, né? E poder dividir o valor do aluguel, aí realmente eu acho que fica mais barato do que você andar de Uber, tá? Então tudo isso você tem que fazer essa conta, né? Sugiro que você abra uma planilha no Excel, calcule tudo certinho, veja o que vale mais a pena você fazer, tá? Beleza. Outra coisa importante, se atentar com os horários. Eu, por exemplo, eu já fui fazer prova no Acre. Lá no Acre, o fuso horário é diferente. Lá é 2 horas a menos do que aqui em Goiânia, tá? Então, tem que ter cuidado para o seu relógio, às vezes ver se seu relógio alterou a data, verificar qual que é o horário, né? Se é o horário local, se é o horário de Brasília, verificar tudo isso para não ter o risco de você atrasar. Também é importante você entender o trânsito no local, né? Por mais que a gente sabe que no domingo, normalmente o trânsito não é tão difícil assim, mas de qualquer maneira, dependendo do lugar, né? Pode ser que o trânsito não esteja nas melhores condições. Então, isso reforça ainda mais a importância de vocês saírem com antecedência. Eu falo sair no dia da prova, né? Na hora de você sair e deslocar até o local de provas, verificar se o local, né, se o trânsito ali não é muito caótico, muito congestionado, né? E você já faz o cálculo ali no Waze, verificar a distância, verificar o tempo de deslocamento, tentar chegar ali no local de prova, cara, faltando 1 hora para o fechamento dos portões, beleza? Tentar chegar no horário que abrir os portões, né? É melhor você ficar esperando ali, e às vezes, cara, é até bom, quando você tá ali esperando abrir os portões, você já pode ir estudando, fazendo revisões. Eu fiz bastante isso. Todos os concursos que eu faço, eu pego ali, às vezes, uma revisão de véspera, do estratégia, às vezes eu coloco uma videoaula ali, nessas revisões de véspera, eu fico escutando, cara, na velocidade 2. Tô no Uber ali e tal. Cheguei no local, tô ali, cara, com fone de ouvido, escutando a revisão de véspera. Às vezes na prova cai ali 2, 3 questões que você viu na revisão de véspera. Então, assim, você chegar com antecedência tem suas vantagens, né? Por mais que é ruim ficar esperando, mas em contrapartida você não vai atrasar, você vai estar tranquilo e ainda por cima você vai ter a chance de fazer uma revisão de véspera, porque a nossa memória é de curto prazo ali, na véspera mesmo, ela funciona muito bem, pessoal. Tem informações que a gente vai aprender ali, às vezes uma lei, alguns prazos, algumas coisas que são muito pequenas, difíceis de memorizar, mas às vezes você ouviu ali minutos antes da prova, às vezes cai aquilo ali na sua prova, você consegue acertar porque você fez esse trabalho, né, de fazer essa revisão, beleza? Às vezes você fica um lapso muito grande da prova, né, sem estudar, aí pode ser que você esqueça muita coisa, dê aquele branco, né, e aí você perca questões. Então eu acho importante você aproveitar esse momento ali para você revisar, tá bom? E para finalizar, não menos importante, tá, pessoal? Cuidado com a alimentação no local. Por quê? Vocês sabem que a alimentação ela tem que ser muito tranquila, tem que ser uma alimentação leve antes da prova, né? Nada de comer feijoada, comer comidas pesadas antes da prova para não ter o risco ali disso te atrapalhar. Mas por que é tão importante reforçar isso aqui? Porque às vezes você está acostumado com uma determinada culinária, né? Aqui em Goiás mesmo, em Goiânia, a gente come comida normal, arroz, feijão, carne, enfim, salada. Só que às vezes você vai para uma outra região, região norte ou a região nordeste, a comida é totalmente diferente. Às vezes a forma de preparo, os temperos utilizados, até mesmo o que é as iguarias ali, a comida local é diferente do que você está acostumado, tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu fui pro Pará, lá o pessoal tem o hábito de comer açaí, cara, no almoço, sabe? Tipo, açaí em tudo quanto é comida. É, você vai comer a comida de lá, às vezes é diferente, às vezes tem um pouco mais de óleo, às vezes são comidas um pouco diferentes do que você está acostumado. Então, o que que acontece? Se você comer uma comida que não seja do seu gosto, do seu paladar, que você esteja acostumado, isso pode te atrapalhar na prova, tá? Por incrível que pareça.
Então, o que eu sugiro que você faça? Você vai para esses locais, tenta procurar restaurantes ali que você conhece, né? Às vezes tem algumas redes ali, até mesmo de fast food, se for o caso, se você não encontrar um restaurante que você conhece, vai num fast food mesmo, um McDonald's da vida ou um Burger King, sei lá, que você já comeu alguma vez, você conhece, é melhor do que você às vezes comer uma comida que você não gosta, passar mal na hora da prova e às vezes isso aí te custar essa vaga, tá? Então toma muito cuidado com a alimentação no local, tá? Às vezes pedir no iFood, né? Porque às vezes você vai pedir uma comida ali, você tá no hotel, aí você pede no iFood um Marmitex da vida. Às vezes você não conhece, você não sabe como é que é a forma de preparo e tal. Você come uma comida, passa mal e aí vai por água abaixo a sua vaga ali naquele concurso, tá bom? Então toma muito cuidado também com a alimentação. Procure locais que você conhece, tá certo? Então eu acho que foi isso, pessoal. Foram 6 dicas aí, né? Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar aqui, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se caso vocês precisarem de uma mentoria, precisarem de um auxílio para concursos públicos, seja nos estudos, seja no planejamento, seja na escolha de um cargo, na escolha de um concurso, entre em contato comigo no WhatsApp que eu vou deixar aí na descrição. Me siga no Instagram também, @tutorial do concurseiro, que lá eu trago também dicas, eu faço stories, eu comento concursos, eu solto análises de edital, enfim, tudo isso lá pelo Instagram, tá bom? É isso, valeu, um abraço e até a próxima.